Maravilha, minha gente, que coisa bacana ter você conosco através das ondas do rádio, aqui na Sintonia 87,9, Rádio Cidade FM. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março, estamos começando um novo mês. Ele vem recheado de muita coisa boa, de muita positividade, de muitas oportunidades de crescimento para você que está nos ouvindo, para todos nós. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber um amigo aqui no programa, que é o professor Edivaldo Cardoso, e quando eu convidei ele para vir aqui nos atender, ele prontamente ficou à nossa disposição. Nós conseguimos achar aí uma vaga na agenda, que a agenda desse homem aqui é tumultuada, viu, gente? Tem muita coisa para ele resolver, são muitos assuntos para resolver. E assim, quando eu peguei o currículo que ele me enviou aqui, um portfólio do currículo dele, eu fiquei realmente boquiaberto com tanto tempo de estudo, né, com tanto investimento em si próprio. E isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção já para você que está nos ouvindo hoje, para você fazer esse investimento em você mesmo, que é um investimento que ninguém toma. Então, eu vou deixar para que ele faça, que ele fale para a gente depois, daqui a pouquinho, sobre esse investimento em si próprio. Edivaldo, é um prazer estar recebendo um amigo aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você está me honrando com a sua presença aqui no programa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Mandar um bom dia especial aqui para os servidores públicos do município de Buenos da Lapa, também para meus alunos, meus colegas, meus familiares, todo mundo. Não dá para falar todos aqui, que é muita gente, Ricardo. Graças a Deus que é muita gente, hein? Com certeza, meu querido. E assim, é um prazerzaço, cara, participar desse programa seu aqui, desse podcast que tá tão bem falado, muito bem assistido, ouvido, né, por todo. Verdade. Então assim, é um prazer muito grande, cara, estar aqui com você. Eu que me sinto honrado. Maravilha, Edivaldo. Eu gosto de trazer pessoas aqui no programa que tem conteúdo e que depois da conversa que nós vamos ter aqui, eu tenho certeza que eu e os ouvintes teremos aprendido muito com você e muita gente vai se espelhar em você de hoje em diante para poder conduzir a sua vida, principalmente a juventude. A gente foca mais na juventude, porque quem está aí ainda alçando seus voos, né, tentando buscar se descobrir numa carreira profissional, enfrentando aí o mercado de trabalho. Ô Edivaldo, fala pra gente, você já passou para mim, mas eu gostaria que você citasse a sua formação acadêmica aqui para as pessoas terem noção de com quem estou falando aqui hoje. Olha, Ricardo, assim, cara, para ser bem sincero com você, eu me sinto até assim, emocionado em falar sobre isso, porque hoje as pessoas que não sabem vai saber hoje sobre a minha história de vida. Porque eu posso dizer que eu fui aquele menino que passei por muitas dificuldades, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu vim de base muito humilde mesmo. Meus pais são os dois lavradores, a minha família, nós somos 5 irmãos, o único que seguiu carreira, nível superior, fui eu. E foi através de muitas dificuldades, Ricardo. Porque naquela época nossa, você deve lembrar que quando eu estudei, eu entrei na 5ª série, em 98, e eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, Ricardo. Antes de eu chegar à 5ª série, eu passei pela seguinte situação. Naquele período, a gente não tinha casa aqui na cidade. Eu não quis ficar com ninguém aqui. A minha mãe até me matriculou para estudar aqui na cidade. Só que eu nunca gostei de depender de ninguém. Falei, poxa, ficar na casa de alguém eu não vou ficar. E sabe o que aconteceu, Ricardo? Eu fiquei, depois da 4ª série na zona rural, eu terminei, lá não tinha escola. Eu, já moleque, desde meus 13 anos de idade, eu não queria depender de ninguém. Meus irmãos trabalhavam para os baixinhos afora. E eu entrei na onda, fui junto, Ricardo, com eles. Eu fiquei 2 anos, 13 anos, 14 anos, você imagina, criança ainda na época, né? E eu era bem franzininho, rapaz, assim. E eu ia trabalhar, cara. A gente ficava debaixo de lonas armadas, assim, pegando algodão, feijão. Foram 2 anos, assim. E você saiu da escola nesse período? Saí da escola porque, como eu te disse, não tinha lá na zona rural, eu não quis ficar aqui na cidade. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar, eu não vou ficar parado. Eu sempre tive isso comigo, de não depender de ninguém. E eu encarei isso, Ricardo, e chegou um ponto que... mas eu queria muito estudar. É porque meu pai não podia, assim, ter uma casa, não tinha, e até para arcar a gente aqui era difícil. Porque meu pai, ele trabalhava no Machado, cara, para sustentar a gente, né? Era eu e uma irmã que a gente queria estudar, né? Tinha um períodozinho assim, foi um períodozinho assim que foi melhorando as coisas, né? Não tinha nem transporte naquele período escolar como tem hoje. E aí eu passei por tudo isso, Ricardo. E eu entrei na 5ª série com 15 anos de idade, cara, pra você ter uma ideia. 15 anos de idade. Comecei lá no educandário. Só que a diferença, Ricardo, foi que quando eu comecei, eu falei, olha, eu não posso perder mais tempo, porque eu já tenho 15 anos e aí da agora pra frente é jogar duro mesmo e
não posso perder tempo mais. E tudo na vida é foco, Ricardo. Eu sempre falo para meus alunos, para todos os meus amigos que conversam comigo, tudo na vida a gente tem que ter foco, determinação e disciplina. Não tem jeito, cara. Se você faz isso, você vai conseguir sobressair. Então, quando eu entrei na quinta série, eu já fui adiante, já segui minha carreira. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu já passei no vestibular, já saí do ensino médio, fui para a faculdade, entrei na faculdade. E aí, eu comecei fazendo, a princípio, você perguntou da formação, né? Eu comecei fazendo inglês na UNEB, eu formei, minha primeira formatura foi em inglês na UNEB. Pode ser nada mais fácil você poder começar, não? Pois é, cara. Aí eu comecei inglês na UNEB, cara, e gostava demais do curso. Eu gostava muito de exatas também, sempre foi minha paixão. Só que no período eu fiz inglês de primeira opção, matemática segunda. E como eu tive alguns colegas aqui que passaram no período, que foram João Kleber, Raquel e Elias, eu acabei falando, vou ficar com inglês mesmo aqui, e fui cursando inglês. E aí, Ricardo, eu fiz inglês, depois de que eu estava terminando a faculdade de inglês, isso por volta de 2010, teve o concurso do Estado, eu estava terminando o último semestre, eu fiz o concurso, também já passei no concurso antes de sair da faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, antes de sair, eu já sabia que eu tinha meu emprego garantido. Mas antes de chegar, formar inglês, passar no concurso do Estado, quando eu estava na UNEB, eu passei no concurso dos Correios. E naquele período, o pessoal, todo mundo, os colegas, poxa, peraí, você não vai? Rapaz, larga isso aqui, é federal. E eu tinha um foco. Eu falava, não, eu quero ser professor do Estado. Então, assim, por mais que a nossa carreira de professor, às vezes hoje em dia, não é muito valorizada, às vezes é mal falada, mas eu não importo, Ricardo, é uma carreira, uma profissão que eu gosto demais. Prazer em fazer. Sinto prazer, muito assim, gratificante quando a gente encontra um aluno da gente, né, que vem agradecer a gente. Poxa, Edivaldo, olha, eu terminei tal faculdade, e assim encontra aquela alegria. E assim foi, Ricardo. Quando eu terminei inglês, que eu comecei a trabalhar, quando eu fui assumir, olha pra você ver a história, quando eu fui assumir inglês, tinha uma vaga aqui no estadual, mas não era inglês, era física. Ixi, era outra coisa mais complicada ainda. Só que eu gostava, cara. Eu já dava aula de física no RED, eu sempre gostei de exatas, sempre manjei. Os meus colegas achavam até estranho, eu falava assim, poxa, mas como é que você fazendo letras e exatas, você gosta de exatas, você dá aula de exatas, é um negócio totalmente adverso. Sim. Mas eu sempre gostei, manjei as duas coisas. E aí, pra mim assumir aqui, eu tinha que dar aula de física. Aí o moço do NTE, que era a antiga Direc, falou pra mim assim, olha, você para assumir lá, você tem que assumir com física, porque inglês não tem. Falei, cara, não tem problema nenhum. Pra mim foi até bom. Foi um desafio. Na verdade foi bom, porque eu já dava aula de física, eu já manjava, como eu falei, eu sempre gostei, cara. Eu sempre fui aquela pessoa de não querer saber só uma coisa. Você pegou duas coisas que pra mim foi assim as mais complicadas da minha. Eram as três complicadas, era inglês, química e física. Rapaz, eu detestava, porque assim era o mais complicado. Eu acho que de inglês eu só aprendi a falar bom dia, love you. Mas rapaz, você pegou duas áreas bastante complexas, assim, bastante desafiadoras, que é o inglês e a física. Pois é, cara. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar física, eu gostava. Se eu não quisesse cursar, eu poderia dar aula, porque assim, os conteúdos do ensino médio, tranquilamente, a gente dava para dar aula tranquilo. Só que eu pensei assim, poxa, eu não quero ficar atuando em uma área que depois as pessoas vão dizer assim, poxa, Edivaldo tá fora da área. Sim. E aí foi um momento em que eu chamei um colega, cara, vamos fazer física. Rapaz, a gente dá conta, cara, é difícil demais da faculdade de física. A gente faz, vamos tentar. E aí, na época, a gente entrou na Unimes, era até o polo aqui em Guanabi, era meio virtual, mas tinha prova que era presencial, né? Sempre presencial, uma mistura, né? E aí a gente começou, Ricardo. E aí a gente fez a complementação em física. Depois que eu terminei física, tranquilo, eu já dava aula, não tivemos grandes dificuldades, foi tranquilo, né? Tanto eu e esse colega que fez comigo. Depois eu encontrei uma área que eu me identifiquei muito. Mais uma. Isso, que é a educação física, que agora eu acabei de terminar e já entreguei o estágio, já foi tudo aprovado, só falta chegar o diploma, já está chegando, já entrei em contato com a faculdade. Porque assim, Ricardo, você deve lembrar de quando eu era mais jovem, e eu era muito franzininho, cara, eu passei assim, hoje eu falo para os meus meninos alunos, né, na escola, rapaz, hoje tudo, tem bullying,
eu vejo que a galera hoje em dia é muito sensível. Muito. Muito, Ricardo. Eu não sei o que está acontecendo com essa juventude, com esses adolescentes de hoje. Eu não sei se foi a globalização, a tecnologia. Não sei se perdeu um pouco o contato da família ou entre as pessoas mesmo, que fica muito na tecnologia. Eu vejo as pessoas muito sensíveis. Um dia desse mesmo, eu lembro que uma menina... O colega chamou ela de criança, a menina desabou em choro e deu trabalho para a gente contornar a situação. Eu vejo isso também, Edivaldo, com uma grande preocupação, não só nessa questão do bullying nesse sentido, mas até mesmo no racismo, por exemplo. Antigamente era tão comum você ter um amigo negro, por exemplo, fala, e aí, negão, beleza? Isso. Né? O menino que trabalha comigo, Domingos, ele é negro. Uhum. E eu chamei ele meu negão de ouro. E ele nunca se ofendeu com isso. Hoje eu vejo essa situação de uma geração muito fragilizada, como você está colocando aí, não só nessa questão do bullying do corpo físico, mas também eu acho muito exagero, às vezes, nessa questão do racismo. Está colocando uma coisa que daqui a uns dias é igual, por exemplo, uma cantada. Hoje, o cara hoje não pode mais insistir, se o cara cantar uma mulher 2 vezes, já é crime, não pode mais. Está uma geração de muito mimimi. Você vê, isso, Ricardo. Né? Isso, meu querido. E assim, Ricardo, olha... Por que eu estou trazendo isso para a educação física, falando do corpo? Porque quando eu era no período escolar, que a gente ia viajar, tinha aquelas viagens, vamos para Correntina, Jaborandi e tal, eu tinha vergonha de ir, porque quando tirava a camisa para tomar um banho, eu era muito magrinho e as pessoas botavam apelido. Tanto na escola, no ensino médio, quanto na faculdade. Ricardo, para você ter uma ideia, na faculdade meu apelido era Caveira, chassi de grilo. Eu não tenho vergonha de dizer. Não, essa chassi de grilo é criativo. É criativo, né, cara? Imagina. O grilo já é como imagina o chassi do grilo, né? Então, só que eu, Ricardo, eu nunca deixei isso me abalar, cara. Eu sempre foquei naquilo que eu tinha de melhor, no potencial que eu tinha. Então, assim, cara, eu tirava isso de letra, eu não entrava aqui, saía aqui. E eu sempre focava, falei, poxa, importante na vida é o caráter da pessoa, é importante o conhecimento, eu sempre foquei nisso, por isso que eu sempre busquei, estudei. E aí, por que, Edivaldo, você está trazendo isso para a educação física? Eu pesava 54 quilos, Ricardo, pra você ter uma ideia, cara. Hoje eu peso 78. Rapaz, eu tô com inveja. Tá com inveja? Eu tô pesando mais. Tá pesando mais, então. Aí, o que acontece, cara? Eu, quando foi em 2022, isso é recente, cara, 2022, eu comecei a estudar. Eu falei, rapaz... Mas por que eu consigo melhorar o meu corpo? Porque isso, às vezes, por mais que você não importa, mas você, a autoestima da pessoa melhora, Ricardo, quando você tem um corpo que você pode ir tomar um banho ali numa praia, numa piscina, que você não está preocupado com esse tipo de comentários. Se sentir bem, né? Isso, Ricardo, se sentir bem. Então, assim, e outra coisa, é saúde também. E aí eu comecei a estudar, Ricardo, alimentação, estudar a questão nutricional mesmo, eu comecei a estudar exercício, a fazer um estudo profundo a respeito disso. E nisso eu encontrei vários personagens do mundo fitness, né, que eles falam assim, olha, o corpo da gente é a gente que faz, mas você precisa ter disciplina, você precisa ter determinação, você precisa ter foco. Isso você tem de sorte. Isso nunca me faltou, Ricardo. E aí, tem que ter o tripé. Aí o que é esse tripé? Eu fui estudar o que era esse tripé, que era você ter uma alimentação equilibrada, você dormir bem e você treinar corretamente. Rapaz. E eu já fazia academia há muito tempo, Ricardo, só que não rendia nada, não fazia efeito. E quando eu comecei a estudar mesmo a fundo, eu não precisou assim de procurar um personal, tal, o que eu melhorei hoje, que graças a Deus já me sinto feliz hoje, né? A evolução que eu tive, muitas pessoas comentam. Agora mesmo quando eu cheguei aqui, rapaz, calma aqui, seu vizinho da rádio, Caldo do Povo. Rapaz, você tá bonitão, cara, o que você fez? Esse corpozinho, eu lembro quando eu puxava vocês para a escola aqui, que ele já teve uma época que ele transportou a alunada aí. E aí, Ricardo, eu comecei em 2022, eu falei assim, é o foco. 2022 vai ser a virada de chave. E aí comecei a botar em prática tudo aquilo que eu estava estudando e aprendendo. E aí, no primeiro mês de academia, eu já ganhei 5 quilos. E eu não ganhei gordura, eu ganhei massa corporal. A gente fazendo avaliação, tudo, o personal acompanhando. Ele falou assim, olha, no segundo mês você não vai ganhar esse tanto, porque no início é natural e depois dá uma parada, né? Diminui. Sim. E aí, no segundo mês, avaliamos de novo, tornei bater mais 5. E aí pronto, eu falei, cara, vamos manter porque já tá bacana, agora é só você manter mesmo e tudo. E assim, eu tenho assim comigo, Ricardo, uma
um pensamento de que futuramente talvez, eu já pensei até em colocar uma academia aqui e tal, mas agora não, porque o investimento é alto e para a cidade de Riacho, como já tem duas, não... Hoje não, se a população crescer futuramente, quem sabe, né? Sim. Eu tenho essa visão, até no sentido de poder ajudar as pessoas, porque eu vejo essa juventude, muitos adolescentes, que eu trabalho com os adolescentes, eu vejo como é que eles ficam. Professor, como é que você conseguiu? Você tá assim, você tá bombado. Aí eu falo para eles, olha gente, esquece esse negócio de bombado. Aí eles perguntam se a gente toma alguma coisa. Não, o primeiro foco de vocês ir para uma academia é saúde. Então vocês têm que pensar, primeiro é saúde. Depois que vem a estética, a parte, né, de melhoria física e tal, mas primeiro é a saúde. E aí eu vejo que muitas às vezes não tem talvez essa oportunidade, não tem essa orientação para poder, cara, conseguir chegar no objetivo que precisa ou que tem vontade de chegar. Pronto, então falei para você das 3 áreas, né? Rapaz, você é retado, viu? Na hora que eu peguei o currículo, eu falei, rapaz, o cara pegou 2 matérias super difíceis, que é o inglês. Quando não bastasse inglês, o cara vai com física. E agora, educação física. Eu achei assim, falei, rapaz, eu fiquei realmente impressionado com o seu currículo do grau superior. Porque não é fácil você fazer uma faculdade. Imagina você fazer 3, não é? Ricardo, imagina fazer 3. E eu vou te falar uma outra história que aconteceu nesse meio do percurso. Quando eu estava na UNEB, eu passei no concurso de Lapa. Na época eu não tinha concurso ainda. Eu trabalhava no REDA. Você deve comer livro de noite. Isso, porque... Fala a verdade pra gente. Fala o segredo. Você deve comer livro de noite. Assim, Ricardo, eu não sou muito aquela pessoa de estudar muito distante o tempo todo. Mas quando eu pego para estudar, eu sou muito focado. E no dia a dia também eu tenho minha rotina de estudo. Eu acho que todo mundo tem que ter sua rotina de estudo, sabe? Principalmente daquilo que você gosta. Porque eu vejo muitas vezes os pais dos estudantes que trabalham, eu quero que meu filho seja isso, quero que seja aquilo. Não, você tem que fazer aquilo que você gosta. Não adianta a gente querer colocar na cabeça do aluno, impor. Às vezes pode até dar certo, mas talvez a pessoa não vai ser feliz, cara. Então, hoje eu estou naquela situação, eu estudei muito. O objetivo todos os meus objetivos, minhas metas foram alcançadas, graças a Deus. Eu tenho mais metas a atingir, Ricardo. E assim, só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de contar a você essa parte, que as pessoas pensam que foi fácil, mas não foi. Quando eu passei no concurso de Lapa, eu estava num contrato de REDA aqui, né, que eu tinha passado, mas eu não tinha nada fixo. E aí, Ricardo, eu tinha trancado 2 semestres da faculdade, porque a gente sofreu horrores, porque a gente pegava carona para ir para Caeté. A gente não tinha carro, porque a gente estudava à tarde e só tinha carro à noite. E aí a gente ia de carona à tarde. Nisso, a gente trancou 2 semestres. Vamos trancar o semestre, porque no curso do ano seguinte foi à noite, e à noite já tinha carro. Sim. Rapaz, quando eu voltei para a faculdade, aí eu tranquei, né, tal, beleza. Quando eu voltei para a faculdade, eu tive a triste informação do coordenador do colegiado que diz, olha, vocês têm que fazer disciplinas na turma da tarde. Por quê? Porque senão vocês não formam, porque lá é uma grade diferente. A grade da noite era uma grade nova. E eu falei, rapaz, o que vai fazer? Se eu queria mudar para a noite, porque se vinha à tarde já estava difícil, e agora vinha as duas. Vinha os 2 turnos. E aí, Ricardo, eu fiquei sem saber o que fazia, a gente ficou naquela luta. Nesse período, eu passo no concurso de Lapa. E aí, eu sem nada, falei, rapaz, quer saber? Eu vou assumir esse concurso. Quando eu chego no colegiado para trancar, falei, eu vou trancar, eu estava com aquela dificuldade toda, eu vou trancar para assumir o concurso. Quem é que não quer ter um concurso? Você dá de contrato, né, Ricardo? Claro que você... É uma segurança, é uma segurança. E aí eu falei, vou trancar. A resposta que eu tive foi, você não tem mais direito a trancamento, porque você já trancou 2 e só pode trancar 2 vezes. Ixi, Maria. Rapaz, e agora? Eu falei, e agora? Perco o meu concurso ou qual é a saída que eu tenho? Ele falou, olha, a saída que você tem é perder o semestre por falta e no outro você voltar. Porque se você não voltar, você já perde todo o seu curso. E aí foi aquela coisa toda de novo, Ricardo, vale a pena, não vale a pena? Eu falei, vou tentar. Rapaz, que sinuca de bico, sinuca de bico, Ricardo, vou tentar. Nisso, um colega meu me falou que tinha uma vaga lá pra lá de Favelândia, cara, pra você ter uma ideia, 15 quilômetros abaixo de Favelândia, município de Lapa, longe, areia na estrada. Rapaz, vou tentar. Fui lá conhecer a escola, Ricardo, com toda dificuldade. Eu conto até hoje, levei 8 quedas de areia de moto. Nossa, não sabia andar de moto, entrava, caía. Sim. E aí eu assumi, Ricardo, perdi por falta o semestre, assumi o concurso. Mas Deus foi tão bom comigo, cara, que no ano seguinte, isso eu assumi no meio do ano, mês de julho. Fiquei até novembro. E aí quando chegou novembro, eu voltei para a faculdade.
eu dei tão bem com o pessoal lá, o diretor, todo mundo, graças a Deus, por onde eu passo, eu tenho essa coisa de me dar bem com as pessoas. Não, Edivaldo, eu seguro para você, você volta, porque senão você não consegue transferir. Eu estava tentando uma transferência para FTC na época. Sim. Voltei para a faculdade, o restante do período letivo lá o diretor segurou com os colegas. E aí, quando eu cheguei na faculdade, período de férias, né, terminou o ano letivo, e um colega chegou para mim e disse, olha, tem uma vaga aqui na Lagoa da Pedra, que era aqui no Juá. Eu falei, rapaz, eu vou correr atrás dessa vaga. Corri atrás, Ricardo, deu certo, rapaz, deu certo essa vaga. Bem mais perto, vamos dizer bem assim. mais perto, Ricardo. Aí eu fazia o quê, Ricardo? Olha que deu certo, eu vim para a Lagoa da Pedra, eu trabalhava até meio-dia. O município me ofereceu 40 horas, porque lá era assim, você trabalhava 20 de concurso e eles estendiam mais 20 de contrato. Todo mundo que trabalhava no município de lá era assim. O que eu fiz, Ricardo? Eu tinha um foco de ser professor do Estado. Nisso, nós já estávamos em 2008 e eu falei assim, rapaz, o concurso do Estado sai de 4 em 4, 5 em 5 anos, então se eu não correr atrás, sai o concurso, eu vou perder esse concurso. O que eu fiz, cara? Eu ensinava até meio-dia na Lagoa da Pedra, eu vinha voando de moto, chegava em casa, nem tempo de tomar um banho direito tinha, eu pegava a mochila, eu ia pegar carro na pista. O que eu fiz? Eu matriculei no semestre da tarde, que era o 5º, e no 3º da noite. Aí eu peguei 4º da noite e 6º da tarde. Eu fiz 2 semestres em um ano seguido, Ricardo. Rapaz. Eu ia para Caetité meio-dia e voltava de madrugada. Que correria, velho, que correria. Aí os professores falavam assim, rapaz, você vai adoecer, para que você está fazendo isso? Não compensa. Eu pegava 15, 16 disciplinas nas duas turmas. Eu falava, rapaz, é porque eu tenho um objetivo, eu quero fazer o concurso do Estado, e se o concurso do Estado sair eu não estiver pronto, e aí pronto, é um objetivo que eu tenho. Beleza, Ricardo, foi dito certo, meu amigo, se eu te falar. Fiz os 2 semestres assim, Deus foi tão bom comigo, Ricardo, porque na época tem disciplina que é pré-requisito. Intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2, você só pode fazer o 2 se você já tiver feito 1. Sim. Só que na época a faculdade estava com um problema no sistema, e aí o coordenador falou assim, vocês matriculam e depois vocês lançam, a faculdade vai lançar no sistema. Eu falei, opa, fiquei quietinho, eu fui lá, matriculei em tudo, falei, depois de feito, eu quero ver eles falar que não vai poder. Fiquei quietinho, cara. Fiz, cara. Não deu outra, Ricardo. Quando foi 2010, eu fui aprovado no concurso, tinha 2 vagas na época, cara, e foi 44 pessoas competindo, eu fui aprovado. E nisso eu estava pronto para assumir. Você não acredita, eu tive colega da turma antiga que não passou por nada disso, ficou de boa, pra que isso, cara, resenhando quando eu estava naquela correria. Você acredita que o cara não estava pronto e perdeu o concurso, cara? Olha aí, rapaz. Então, assim, é foco, é meta. Você estabeleceu uma meta, você tem que fazer cumprir aquela meta, Ricardo. Você tem que ter disciplina, você tem que ter determinação, você tem que ter coragem, cara. Para abrir mão de algumas coisas. Para abrir mão e focar. Se você não fizer isso, você não vai ter muito resultado lá na frente. Não adianta, cara. Rapaz, sua vida foi uma correria só esse tempo todo, mas você foi vitorioso em tudo que você se propôs a fazer, não é? Com certeza, Ricardo. Hoje eu falo assim, eu sinto muito realizado, eu agradeço muito a Deus por tudo, eu tenho uma família bacana hoje, e eu sempre tento passar isso para meus alunos, porque não foi fácil. Eu falo para você, além dessas dificuldades de trabalho e tudo, eu teve um período, quando eu vim para cá estudar com minha irmã, a gente ficou numa casa que a minha tia construiu, que a gente não tinha um banco para sentar, a gente colocava 2 blocos e uma tábua, e assim, Ricardo, a gente teve período que a gente tinha que dividir um pacote de creme cracker uma semana, cara, pra passar, velho, assim, fica até emocionado em contar isso. Então, apesar de toda essa dificuldade, eu sempre acreditei no estudo, eu via que só o estudo era capaz de me levar para cima. Alavancar. Eu via meus irmãos, meus primos que não estudou, eles iam trabalhar. Eu provei disso, como eu te falei, morava embaixo de lona, né, ficava no meio do mato, sofrendo. Eu provei isso, cara. Então eu falei assim, olha, se a gente quer ser alguém na vida, o estudo é o único meio que vai levar a gente a crescer, Ricardo, a transformar uma realidade. Ainda bem que você teve esse pensamento, porque você passou por uma aprovação muito grande. Geralmente quem vai para um trabalho como esse que você foi, dificilmente volta a estudar. Porque 2 anos parados já é motivo suficiente para você se desmotivar. E você não desmotivou e nem perdeu a vontade de estudar nesses 2 anos.
o sofrimento que você viveu embaixo da lona, como você contou, e acredito que deve ter tido outras dificuldades mais do que a própria lona em si, mas isso serviu de alavanca para você, né? Você pegou as pedras que a vida colocou em seu caminho e construiu uma escada para subir. Isso é bacana demais. Eu admiro demais pessoas como você, que tem esse foco, tem essa determinação, tem essa vontade de vencer, de crescer. E você não perdeu em nada que você fez. Todos os concursos que você passou, no concurso do Correio, que é um concurso bastante concorrido, passou no concurso do Estado, que é outro concurso bastante concorrido também, e assim por diante. Então, tudo isso que você vivenciou, hoje você olhando para trás, você sente que foi necessário para servir de alavanca para você vencer, não é? Com certeza, Ricardo, e a gente vai assim, criando resistência, né? Criando resistência. E quando você começa, sai de uma base dessa, que você sobe o primeiro degrauzinho, você não pode olhar mais para trás, você tem que pensar em subir o outro degrau. E assim, eu fiz o concurso da polícia também, fui aprovado, eu não Rapaz, você. Ó, gente, quem está desempregado aí, a culpa é de Edivaldo, viu? Ele já tomou as águas de todo mundo. Mas eu não assumi a polícia não, Ricardo, porque a polícia foi uma história engraçada, que assim, como foi que eu fiz o concurso da polícia? Que eu sempre quis ser professor, eu já era professor do Estado na época, só que eu tinha uma moto, e essa moto era uma moto de estima mesmo, Ricardo, porque eu trabalhava com ela quando eu dava aula na Lagoa da Pedra, que eu vinha correndo para ir para a faculdade. Então era uma moto que eu tinha muito estima, tanto é que... Foi seus pés e suas mãos? Meus pés e minhas mãos. Aí, quando roubou essa moto, um certo dia eu fui para a feira com minha esposa, ela disse, olha, vamos tomar um suco de laranja, foi num piscar de olhos, quando eu volto, cadê a moto? Ô, rapaz, levaram a moto. Levaram a moto. E eu tinha acabado de arrumar a moto, Ricardo, gastado tanto, cara, com tudo original, uma motinha bonitinha e tudo. E aí... eu falei, rapaz, não achei essa moto e não teve jeito. Aí eu fiquei com aquela coisa. Aí eu falei assim, como eu sempre tive esse senso de justiça, de querer resolver as coisas, falei, cara, eu vou tornar policial, porque às vezes talvez o policial negligenciou e não achei essa moto porque foi tão rápido. Talvez eu estando lá eu possa transformar uma realidade dessa, porque eu sei a sensação que é, Ricardo, acho que você nunca passou, mas é ruim. Principalmente naquela época que eu não tinha muita coisa no período ainda, né? A gente, né? E foi o primeiro bem que eu possuí, Ricardo, que eu comprei com muito trabalho, cara, sabe? E aí, me serviu demais essa moto. Eu falei, vou fazer o concurso da polícia, porque eu quero entrar pra polícia naquela coisa de resolver a situação num caso desse, tentar ser mais efetivo. Aí fiz o concurso, passei. Só que aí, eu conversando com alguns colegas, muitos deram conselho, vai, Edivaldo, é melhor, poxa, menos trabalhoso do que dar aula e tal. Aí teve um colega que me deu o conselho, falou, rapaz, fica onde você tá, porque é muito mais prazeroso o trabalho que você faz, lá a gente só recebe bucha, você aqui tem condição de contribuir muito mais. Eu falei, mas não é que é mesmo? Aí eu deixei, você tá doido, cara, meu sonho é ser e você passa e não vai. Não, muito obrigado, vou ficar por aqui mesmo. E acabei ficando, Ricardo. E outra história interessante, Ricardo, é que assim, eu sempre pensei nessa questão de crescer. Eu sempre fui muito... eu acho que eu sou um bom gestor. Tanto é que quando eu entrei para o sindicato de lá, se nós chegar nesse ponto, eu vou falar para você como é que foi, o que a gente fez lá. Mas assim, a princípio, essa moto, porque eu tinha tanta estima por ela, meu primeiro concurso, eu esqueci de falar desse também para você, quando eu terminei de sair do ensino médio, eu passei no concurso do IBGE para recenseador. Pode parar. Todo mundo está desempregado e a culpa é de Edivaldo. Mas veja, Ricardo, olha, recenseador era um período, era um trabalho temporário, né? As pessoas sabem, mas assim, pensa aquela coisa, acho que foi o concurso que eu tive mais prazer, sempre a primeira vez, né? Você tem que ir para aquele programa do show do milhão do Luciano Huck, não tem cabimento. O primeiro dinheiro que você ganha, Ricardo, assim, com seu mérito, de nada de alguém te deu um contrato, alguém te indicou, mas assim, eu passei e tal. E aí eu peguei um setor muito bom, aí na hora de fazer o treinamento, eu lembro que na época até a minha esposa, que é hoje, Darlene, que ela passou ela era a chefe, né? E nós éramos os recenseadores, tinha vários. E aí, eles que deram o treinamento pra gente, eles foram pra lá, pro treinou e veio, olha, quem ficar melhor colocado no treinamento, escolhe os setores. Eu me dediquei pra caramba no treinamento, aí fiquei bem colocado, e aí eu escolhi um setor bom. Nesse setor que eu escolhi, Ricardo, eu lembro, eu peguei essa região aqui todinha entrando ali na Capelinha, com divisa de Gaporã, Botuquara e região inteira aí, Ricardo. Isso, toda essa região. Em 45 dias, Ricardo, na época eu lembro, foi 2008, 2007 para 2008, eu ganhei 3.500 naquela época. Em 45 dias, imagina a alegria, a felicidade de uma pessoa que, um salário naquela época acho que era 400 e poucos reais, ou talvez nem isso. Aí em 45 dias eu ganhei esse dinheiro.
E com essa moto eu saía 6 da manhã, chegava 8 da noite, porque você ganhava por questionário que você fazia. Sim. Então eu falei, não, eu vou fazer o máximo. Se eu hoje conseguisse fazer 12, eu falava assim, amanhã eu vou conseguir 13 e tal. Eu queria subir cada vez mais para terminar rápido o setor e pegar outro. Sim. Com isso, eu ganhei 3.500 naquele período em 45 dias, terminou o censo. E esse dinheiro, Ricardo, que eu ganhei, eu acho um terreno, esse terreno que eu construí a casa que eu moro hoje, era 9 mil reais na época. E aí eu já namorava a Darlene, a gente começamos a namorar naquele período, a gente tinha uns 6 meses de namoro, e ela trabalhava aqui no estadual, porque ela foi minha professora aqui, a gente se conheceu no colégio. É mesmo? Eu queria falar sobre essa história. Verdade, essa história é longa, viu, cara? Essa história dá um livro, cara. Opa, que bom, então a gente vai ter pano pra manga. Dá um livro. E aí, ela, não, vamos comprar. A gente comprou, então assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi bem empregado, porque a gente comprou o terreno junto, depois quando eu fui conseguindo outros empregos, aí a gente já foi construindo juntos também, e por aí vai, Ricardo. Oh, rapaz, que história, viu? Teve mais pano pra manga do que eu imaginava, porque você não tinha dito tudo, esses concursos que você tinha passado, do IBGE, da polícia, né, e dos Correios. Rapaz, é coisa demais. Ô, Edilson, você acha que toda essa persistência sua, esse foco, essa determinação, é algo que já nasceu com você, ou você se inspirou em alguém para ser assim? Olha, Ricardo... Ou foram as dificuldades que fizeram você se tornar dessa maneira, focado? Eu sempre tive, na minha cabeça, desde criança, eu sempre fui um menino dedicado. Meus colegas costumam dizer que eu sou muito competitivo. Eu sempre falo com meus alunos, hoje eles me perguntam assim, Edivaldo, eu quero fazer tal área, mas já tem muito, o que é que você acha? Eu falo, olha meu querido, se você gosta dessa área, se você quer fazer isso, isso vai te fazer feliz, não se preocupe que vai ter muita gente na área, você tem que se preocupar em estar entre os melhores. Se você é um profissional que você está sempre entre os melhores, nunca vai faltar emprego para você. Você pode chegar num local que tem concorrência absurda, mas você estando entre os melhores, não vai faltar emprego para você. Então assim, Ricardo, na escola eu sempre tive isso comigo, eu quero estar entre os melhores. E tudo que eu fiz, eu me dedicava. Pra você ter uma ideia, quando eu pegava algodão, naquele período que eu te contei, meus irmãos já maior de idade, eu com 13 anos, eu competia, eu queria pegar mais do que eles. Eu ia perguntar sobre isso. Eu queria, Ricardo. Às vezes eu pegava algodão, chegava no final da tarde, eu não aguentava levar. Tinha que esperar alguém para levar para mim, meu irmão os mais velhos. Mas assim, já teve vezes de eu conseguir bater a meta, eu conseguir mais do que um irmão mais velho do que eu naquilo que eu fazia. Então, em tudo que eu sempre proponho a fazer, eu sempre procuro fazer o melhor e quero estar sempre entre os melhores, Ricardo. O máximo. E para isso a gente sabe que precisa de dedicação, né, Ricardo? Não tem jeito. Um jogador de futebol, por exemplo, se ele não tem disciplina, ele vai longe? Ele não vai longe, cara. Ele precisa de treinamento, precisa de disciplina. Então não tem jeito, Ricardo. Então sempre eu coloquei isso comigo. Você precisa ter disciplina, você precisa ter foco e você não pode ficar olhando para trás. Olhe sempre para frente. Você subiu uma escada hoje, olha para o próximo degrau, olha para o próximo e por aí vai. Você falou aí do jogador, lembrei que eu estava assistindo um documentário sobre o Cristiano Ronaldo e fiquei surpreso, porque a gente vê muitos jogadores, principalmente brasileiros, que é só aquilo, é só o jogador. E Cristiano Ronaldo é mais que um jogador, é um cara focado, extremamente focado. Ele mesmo disse para ele que ele é o melhor do mundo, porque ele disse, para mim eu tenho que ser o melhor do mundo, mesmo eu não sendo, eu tenho que ser o melhor do mundo. Então, o foco, a persistência, a determinação é algo que realmente transforma vidas e você é um exemplo disso, viu? Com certeza, Ricardo. E assim, eu sou uma pessoa que, falando questão da questão empreendedora mesmo, de saber gerenciar bem as coisas, e pra você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar mesmo assim no estado, foi em 2012. Em 2010 era reda, mas era contrato, a gente não ganhava tanto assim, né? Sim. E assim, 2012 pra cá foi quando eu comecei a trabalhar mesmo pra valer. 2024, tem 12 anos, né, Ricardo, de trabalho. Sim. Eu, graças a Deus, a gente tem uma família abençoada, eu sempre falo. A minha esposa também trabalha, mas assim, nós temos 3 filhos, a gente tem um padrão de vida, graças a Deus, bom, Ricardo, porque eu agradeço a Deus todo dia, todos os dias, porque meus filhos têm aquilo que eu não tive, né? E a gente sente prazer em dar uma vida melhor para os nossos filhos, é isso que a gente quer, né? E pra gente também. Então eu não sou aquela pessoa que fala assim, poxa, eu passei por dificuldade, aí eu vejo que tem alguém que empreende, mas deixa algumas coisas de lado, coisas essenciais. E as coisas essenciais você nunca pode deixar de lado, Ricardo.
Então, como eu falei para você, eu entrei também, passei a estudar a partir do ano passado o mercado financeiro. Não vai parar mais não. Assim, essa entrevista pode ligar o rádio em 24 horas, porque tem coisa demais aqui para sair. É uma coisa, Ricardo, assim, eu ia fazer mestrado, só que mestrado é aquela coisa, tudo eu peso. O que acontece com o mestrado? Meu colega ele costuma dizer para mim assim, rapaz, tudo que você faz, parece que você tem um regulamento embaixo do braço. O que eu pesei no mestrado? O mestrado para mim hoje seria assim, se eu quisesse dar uma aula numa faculdade, para mim dar aula numa faculdade, eu teria que sair daqui. A minha esposa não quer sair daqui por enquanto, porque meus pais já têm 75 anos, ela também já está idoso. A gente sai daqui para ir para outro local, as crianças ficam distantes. Então, assim, a gente não viu como uma boa coisa. Então, eu falei assim, vamos segurar mais um pouco, ficar mais um tempo aqui em Riacho. Sim. E aí, o que acontece, Ricardo? Se eu for estudar, fazer um mestrado, só se eu tivesse um objetivo de dar aula numa faculdade. Para mim dar aula numa faculdade, eu precisaria sair daqui para ir para Itabaiana ou Guanabi, eu estaria na estrada o tempo todo. Sim. Financeiramente falando, um mestrado não vai me dar muito diferença, isso, porque como é que funciona, Ricardo, hoje? Os governantes hoje, eles não favorecem quem estuda, quem estuda assim, faz mais grau superior, quem se prepara mais, infelizmente, né? Porque o que acontece? Quando você dá entrada no mestrado, ele aumenta 20% no seu salário, no caso nosso, no salário base. Só que o governador, quando tem um aumento do piso salarial, não é só o governador, o município também eles fazem isso, aquelas pessoas que têm um nível maior, eles não dão o mesmo percentual para aquelas proporcional. Eles dão menor para aquelas pessoas que têm um nível mais alto e aquelas que têm um nível mais baixo dá maior. O que acontece, Ricardo? Com o passar do tempo, acaba se igualando. Aí eu parei e pensei assim, poxa, eu vou gastar 2 anos fazendo um mestrado, porque o mestrado, na verdade, só se eu fosse fazer nesse ramo que eu me apaixonei agora, que é a questão do mercado financeiro. Se eu fizer nesse ramo, não vai ser para a escola, porque não serve, tem que ser voltado para a educação. Infelizmente, a escola hoje, ela não tem educação financeira, Ricardo, que é um ponto que as pessoas se discutem muito, que faz muita falta. E precisaria ter, Ricardo, porque eu vejo que muitas pessoas são enganadas por bancos, por empresas de empréstimos que arrancam o couro das pessoas simplesmente por falta de conhecimento. Então não é aquela coisa da pessoa se tornar especialista e tal, mas o básico as pessoas precisavam saber. A escola precisava ensinar. O Japão ensina, né? O Japão ensina, Ricardo. Agora mesmo tem uma discussão no Brasil, aquela Luciana Genro, salvo engano, posicionou contra, eles estavam até debatendo sobre essa questão de implantar nas escolas, e aí deu pano para manga, ela foi muito criticada, porque os governantes eles não têm muito interesse, né, de colocar, mas é de extrema importância e urgência, Ricardo. Urgente. Então, tanto quanto as outras matérias. Tanto quanto, Ricardo. Quando eu comecei a estudar isso, cara, é que eu vi um milhão de oportunidades que você tem ali dentro, e aí eu falei assim, não, eu vou estudar a fundo. Eu comecei a estudar a fundo. E é uma coisa que me dá prazer, que eu gosto, eu me apaixonei mesmo. Então, eu já li vários livros, agora mesmo nas férias, a gente não viajou para longe, então a gente viajou por aqui mesmo, eu fiquei as férias todas, eu li vários livros e continuo lendo. Não sei se você me acompanha no Instagram, mas toda hora que eu termino um livro, eu vou pro outro, eu posto, aí as pessoas falam assim, por que você está postando e tal, se expondo? Eu falo, não gente, não é expor, porque as pessoas falam assim, poxa, você está mexendo com isso, muitas pessoas ficam assim, eu olho, não tem problema, minha vida sempre foi um livro aberto e eu posto com o objetivo de motivar as pessoas, de mostrar às pessoas que tem algo bacana ali dentro. Exatamente. E que realmente tem, Ricardo. Então, hoje eu prefiro dedicar isso àquilo que eu gosto. E esse estudo do mercado financeiro, você começou de quando? Já concluiu? Vai concluir ainda? Você está fazendo ele como via internet? Ricardo, é muito complexo o mercado financeiro. Então, assim, eu comecei a estudar já tem mais de 1 ano. Eu fiz um curso de 3 meses, um curso intensivo mesmo. A gente começou, era aulas nos domingos de 9 ao meio-dia, ao vivo, e tem as aulas gravadas também. E esse curso, para você ter uma ideia, nós recebemos 2 certificados. Um era que você participou do curso que você concluiu. Sim. O outro foi um certificado que a gente nem sabia que ia ter. O instrutor da gente, né, o professor responsável da empresa, responsável que deu o curso pra gente, ele só falou na última semana do curso. Ele falou, olha, tem uma surpresa para vocês, e essa surpresa é a seguinte: uma coisa é eu entregar para vocês um certificado de que você concluiu esse curso.
Outra coisa é eu entregar para vocês um certificado certificando que você se tornou especialista em montagem de carteira de investimento. Porém, esse certificado de especialista, eu não posso meter assinatura dizendo que você é especialista sem você me provar que você sabe. Aí ele colocou, Ricardo, para a gente montar uma carteira de investimento diversificada no Brasil, no exterior, com os diversos ativos, bem longa mesmo. E aí a gente teria que apresentar ao vivo, via Zoom, e a nota seria dos colegas e dele. Tinha que tirar acima de 7, senão não teria o certificado. Você acredita, Ricardo? Tinha 43 pessoas que fez o curso e apenas 16 apresentou para poder ter esse certificado. Então, assim, o certificado de que participou do curso todo mundo recebeu, mas esse de especialista em montagem de carteira, só apenas 16 pessoas das 43. E você estava nas 16. E graças a Deus eu estava nas 16, fiquei com média 9,5 na banca. Graças a Deus. E aí, a cada dia que passa, eu venho estudando, Ricardo. Eu venho estudando, venho lendo livros. Eu já li vários livros. Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que tem uma história fantástica no mundo dos investimentos. O jeito Peter Lynch de investir. O jeito Warren Buffett. Os Segredos da Mente Milionária. Agora eu estou lendo um que eu estou assim encantado com ele, que é A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, que é de Joel Greenblatt, que é fantástico, Ricardo. Pensa um livro assim, de linguagem clara e divertida. Ele explica contando história. Então, assim, é muito fantástico, cara. Fazer aquilo que você gosta e que rende frutos é bacana demais, Ricardo. Nossa, que maravilha. E os alunos do professor Edivaldo Cardoso estão nos ouvindo aí. Vocês realmente estão com um professor super preparado em diversas áreas para te orientar. Você está aí ouvindo o programa, que é aluno, aproveite cada aula e aproveite para se inspirar nessa história. Gente, que história bonita. Eu estou aqui muito feliz de estar recebendo o professor Edivaldo, porque o meu objetivo no rádio é tornar o dia das pessoas melhor. O meu objetivo no rádio é tornar esse momento inesquecível, um momento de aprendizado. E hoje o professor Edivaldo está dando um show aqui em nossa entrevista, com o apoio do Baratinho Materiais de Construção, do Alto Posto Cidade, do Lojão do Márcio, da Móveis Zelada, da Moto Center Belém, do Dão Motos, do Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, do Romildo Farejador de Festas, da Capas Riacho, do Salão Inove, da Casa de Carne Santana. E hoje, Edivaldo, eu pego muito o pé da minha menina para ela estudar, né? E essa geração de hoje, eles estão muito focados no celular, apesar de que a internet oferece tudo que a pessoa quer aprender, quer estudar, a internet oferece. Mas eu vejo que para ler livros é muito pouco, né? Os alunos de hoje em dia, os nossos jovens de hoje em dia, acreditam que lê muito poucos livros e a gente acaba tendo uma juventude despreparada no mercado de trabalho. Com certeza, Ricardo. Eu vejo hoje a internet como ela é uma riqueza muito grande nas nossas mãos, mas que essa juventude, elas não tirem isso como proveito. Sim. Às vezes, assim, você tem milhões de coisas bacanas ali dentro e você acaba perdendo tempo com coisas que não vai te levar para lugar nenhum. É vendo rios, é vendo historinha de Instagram ali que não leva a lugar nenhum, Ricardo. Exatamente. Então, se você pensar vídeos e mais vídeos de investimentos assim, claro que o conteúdo mais aprofundado, mais organizado, às vezes você precisa pagar. Mas tem muita coisa gratuita de bom também, Ricardo. E livros são baratos, Ricardo. Esses livros todos que eu te falei, cara, acho que poucos passaram de R$40 cada um. E cada vez que você lê um livro, você adquire mais conhecimento, Ricardo. Você se torna mais, até culturalmente falando. Sim. Sabe? O livro, ele tem esse poder. Então, assim, eu não era muito de ler, que eu sou muito assim, gosto mais de cálculo da área, mas quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, aí assim, eu fascinei por esses livros, né? Fiquei fascinado, lia um, aí eu vou ler outro, e comecei a ler, e assim, me sinto muito feliz, Ricardo, em fazer aquilo que eu gosto. E você tem em casa uma escritora, o que acaba de uma certa forma servir de motivação para você estudar mais ainda, né? Eu tenho certeza então que os seus filhos, por exemplo, é porque os filhos seguem do meu exemplo dos pais, né? E eu acredito que os seus filhos tem assim, uma ligação forte também com a educação, porque são dois pais professores e sua esposa escritora. Você lê tudo que encontra pela frente, está querendo fazer faculdade de tudo, daqui a gente vai bater recorde aí de número de faculdades. Então eu acredito que está servindo de muita inspiração para os seus filhos também, né? Isso ajuda bastante o comportamento dos pais nesse sentido. Com certeza, Ricardo. Meus filhos, todos eles, gostam de ler demais. Revistinhas, quando eu viajo, ele já pede logo.
Eu estava em Salvador, a gente foi levar os alunos para essa viagem da gincana que a gente fez no ano passado, e lá em Salvador, eu não penso em trazer para eles um brinquedo. Se eu te falar, você não acredita, mas se eu, dependendo do brinquedo que eu trazer para eles, e eu trazer um livro, uma revistinha, eles ficam muito mais felizes com aquilo. Rapaz, e consome, Ricardo, tem prazer, pega assim, olha, o meu mais velho hoje mesmo, ele tem 10 anos, e se eu chego com um livro ou uma revistinha para ele, enquanto ele não lê, ele não consegue, então ele precisa mandar parar para almoçar, para fazer alguma outra coisa. Desde criança, os dois, tanto bacana, os três na verdade agora, né, que a outra entrou na escola e também está seguindo a mesma pegada. Você tem quantos anos? Eu tenho um de 10, outra de 6 e outra de 13. É uma escadinha. É uma escadinha. E quando foi que você conheceu, quando começar a contar, eu te interrompi, quando foi que você conheceu a sua esposa? Olha, Ricardo, foi tão engraçada a história nossa, porque eu conheci ela no último ano do ensino médio. Sim. Eu gostava muito de um professor, você conhece ele, que era Davi. Sim, conheço. Davi era um cara que eu gostava demais, porque eu gostava muito de cálculo, e naquela época não tinha professor para dar aula de cálculo, de física, de química, você lembra? Sim, era não tinha ninguém difícil, formado. né? Não tinha. Não tinha. De repente, Davi chegou para dar aula de física. E Davi era aquele professor que a maioria dos alunos tinha pavor. Porque eles não conseguiam sobressair, Davi apertava. E eles ficavam aterrorizados com aquilo. E eu tirava de letra. Eu já gostava, já manjava. E assim, eu ficava muito feliz em ver que eu estava aprendendo física naquele período, uma disciplina que não tinha professor na época. E chega Davi. Não sei se para sorte ou azar, acho que agora foi para sorte. Davi vai e passa no concurso de Brasília. E aí ele vai para Brasília. E nós ficamos sem professor de física. Eu, puxa vida, que azar. O professor de física que eu sempre sonhei ter foi embora, passou no concurso e a gente está sem professor. De repente, quem chega para substituir Davi? Darlene, Ricardo. Chegou para substituir Davi e ela era aquela professora também, né? Porque é minha esposa, mas os alunos também podem falar dela também. Daí a pouco você está convidando ela também para cá. Poxa, já ia convidar no final da entrevista, já ia pedir para você levar um recado para ela. E aí, Ricardo, ela chegou e eu lembro, no primeiro dia de... Parece que foi uma coisa assim do destino mesmo. No primeiro dia de aula eu falei para um colega meu: rapaz, eu vou chegar junto dessa professora. Olha a história. A menina ali, estudando no ensino médio. Menina não, já tinha 21 anos. Ela até brincou comigo, que nada, rapaz, tal. Por ironia do destino, numa festa, isso foi em abril que ela chegou. Numa festa de maio, a gente encontra na praça, ela perdida das amigas, vai... como eu era um aluno... Ó pra você ver, cara, quando você é uma pessoa dedicada, até isso me ajudou. Sim. Por quê? Eu era um aluno dedicado e professor gosta muito de falar com o aluno dedicado. Sim. Isso é natural, cara, não tem jeito. Se eu encontro um aluno, uma aluna que é dedicada, você está ali, ser um colega, você quer chegar perto porque você tem assunto para falar. Exatamente, você compartilha das mesmas ideias. Isso, as mesmas ideias. Ela chegou. Olha, eu estou perdido das minhas amigas, estou esperando, vou ficar um pouquinho com você aqui para a gente conversar. E aí eu estava até com um primo meu na época, e eu dei um sinalzinho para ele, e foi ali que tudo começou, Ricardo. A história é longa. Então esse momento perdido das amigas foi o momento para encontrar o amor da vida. Foi, com certeza, Ricardo. E assim, Darlene, de certa forma também, ela me ajudou muito nessa questão de me tornar professor. Por quê? Ela já era professora do estado. Ó, pra você ter uma ideia, nós temos a mesma idade, mas olha o contexto que eu contei, você sabe, todo mundo ficou sabendo. Darlene, no ensino médio, no último ano, eu estava com 21 anos de idade, cara. Terminando o ensino médio com 21 anos de idade, por causa desse atraso todo que eu te contei. Darlene estava terminando a faculdade de letras na UNEV. Aí. E quando a gente começou a namorar, aí influencia o contexto, né? Porque eu já gostava. E ela falou, olha, eu acabei de passar no concurso e tal. E aí ela estava num contrato também, que ganhava pouco. Ela, olha, no concurso eu vou ter estabilidade, já vou ganhar mais. E aquilo tudo foi me motivando. Poxa, se eu já queria isso, imagina agora. Assim vai, cara. As ideias se afinaram, né? A outra se juntaram as ideias ali, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? E vocês dois, então, no dia a dia, conversam muito sobre essa área de educação. A gente conversa muito, ela me apoia muito também, cara, nessas loucuras minhas, porque a questão, voltando aqui pro lado de Lapa, é um trabalho que eu faço, que muitas pessoas falam, moça, isso é loucura, porque é difícil você ser presidente de um sindicato. Eu ia te perguntar, como é que foi que você chegou lá? Hoje, Ricardo, é difícil demais, muitas pessoas não têm coragem de assumir, porque a gente, muitas vezes, se sente até ameaçado, até ameaça a gente sofre, né?
Assim, a gente não pode expor porque eu já fiz BO lá de ameaça que a gente sofre, né? Mas a justiça hoje, vocês sabem como é que é, a gente tem que ter muito cuidado, porque é lento, não resolve as coisas. E assim, cara, tudo começou lá, foi em 2017 que eu me tornei a primeira vez. Quando eu entrei para Lapa, eu vinha participando de reuniões e tal. Quando chegou uma vez, nós tivemos uma audiência no colégio, no fórum. Foi no fórum, foi no colégio, foi no fórum. O Ministério Público convidou todo mundo para fazer uma audiência com o município, porque o município não estava cumprindo o plano de carreira, né? Na época o prefeito era Euris Ribeiro. E aí nisso foi Euris, os advogados do sindicato. Na época eu não fazia parte do sindicato nem nada. E todo mundo. O juiz queria ouvir todos os lados. Aí nessa época eu lembro que Euris, ele é muito assim de... Se ele estiver me ouvindo agora, não tem problema, eu sempre falo, não vou denegrir ele, mas a gente sabe que Euris é um cara assim muito peitudo mesmo, né? Sim. Ele vai pra frente, fala tupetudo mesmo, né? Naquela época, e ele falou, bradou e tudo. E os advogados falaram também e tudo. E as pessoas ficaram naquilo e tal. No final, o juiz foi abriu espaço para uma pessoa falar. Quem quer falar e tal? Aliás, para 5 pessoas. Aí eu me inscrevi, aí fui o primeiro a falar, Ricardo. E nisso eu fiquei assim, eu estava muito magoado com aquilo que ele estava falando, né? Sim. E não cumpria por isso, por aquilo, e eu sabendo de tudo, porque sempre quando eu entrei no município, já comecei a entender as leis, querer saber, buscar direito e tudo. E eu e meu colega, nós já vimos sofrendo com isso também, até perseguição, porque o município ele não cumpria a lei dos 2 terços, que era a lei da redução de carga horária. Todos os municípios fizeram, o município de Lapa não fez no período. E a gente peitou, nós dois sozinhos, eu e meu colega Dalton, mandando um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo. E a gente ficou recebendo falta, desconto, ele autorizou que os diretores dessem falta pra gente, na gente. A gente não importou, Ricardo, olha, são 16 aulas que o município propôs, a lei diz que é 13, depois nós vamos dar as 13. E nós peitamos, nós informamos as famílias, os pais, chamamos todo mundo, explicamos, os pais apoiaram a gente naquele período, e assim foi, a gente ficou o ano todo. Quando foi nessa dita assembleia, audiência que eu te falei, que eu tive a oportunidade de falar, eu peguei e fiz uma fala mesmo de alto nível, expondo a realidade, em cima da fala dele, perante o juiz, perante todo mundo. Aí eu lembro que quando terminou aquela audiência, as pessoas falaram assim, rapaz, se não fosse esse engomadinho para salvar a gente, a fala do engomadinho salvou a gente, porque era bem franzininho, caminho social apertadinho. Naquilo dali, Ricardo, nasceu aquela coisa do pessoal, poxa, é você que tem que ir para o sindicato? A gente tem um sindicato aqui que não evolui, ninguém vê nada, você que tem que ir para o sindicato. E aí, a própria presidente do sindicato, na época, Dona Neuza, que é muito minha amiga, eu gosto muito dela também, ela falou, não, você vai ser o candidato. Ela não podia mais no período. E aí começou naquilo, e aí eu me candidatei na época, e o próprio Euris Ribeiro na época, que eu não tenho vergonha de dizer também, e não tem motivo para isso, ele apoiou a outra chapa também. Eu tenho print dele até hoje salvo, dele pedindo voto para outro, que o pessoal vazava para mim, porque ele viu naquela audiência como eu tinha condição de defender melhor. Quem tava lidando. E isso, aí começou, Ricardo, mas só que aí naquele período, graças a Deus, eles tomaram 70% na urna, perderam, eu ganhei 70% dos votos. Aí vim fazendo esse trabalho, Ricardo, a gente resgatou o sindicato lá, nós não tínhamos uma sede própria, a gente era um lugarzinho apertado, o aluguel, não tinha nada o sindicato, não tinha nem uma equipe jurídica fixa, não tinha, e a gente entrou para inovar. A gente já entrou, Ricardo, com o propósito de fazer diferente. E aí, quando nós entramos, eu já fui logo comprando uma sede para construir, um terreno para construir uma sede própria. Já botei logo em andamento a construção. Nós fizemos uma sede que, o dia que você for lá, eu vou levar para você conhecer, que é uma sede de encher os olhos. A gente, Ricardo, estabeleceu confraternização para os servidores públicos todo ano. O cara que é sócio do sindicato, essa festa já virou tradição. A gente administra com tanta responsabilidade os recursos que a gente tem condição de fazer uma festa digna, onde o servidor vai, leva um acompanhante, ele vai ter na festa cerveja, churrasco, banda. Esse ano a gente contratou 3 bandas. Rapaz! Inclusive Reggae Shot tocou para nós lá, foi Reggae Shot, Nilmar Acena e Manos VIP. É festa de amanhecer o dia, Ricardo, assim, as pessoas se sentem muito felizes. Nisso o sindicato cresceu demais, eles viram a responsabilidade nossa. E aí quando a gente foi para a 3ª reeleição agora, que o prefeito engrossou para tirar a gente e foi para cima, a gente teve um trabalho
tão bem feito que nós fomos para praticamente 80% dos votos. Aumentou ainda mais a aprovação. Aumentou ainda mais, Ricardo. E assim, eu fiquei muito feliz, senti muito realizado com a eleição desse ano, porque muitos colegas estavam com medo. Rapaz, brigar com o sistema não é fácil. Eu falei, rapaz, olha, o trabalho nosso está aí, vamos confiar no povo, vamos para a eleição e vamos ganhar a eleição. E deu tudo certo, foi uma demonstração de carinho muito grande, Ricardo, assim. As pessoas foram votar e foi uma eleição quente, igual a eleição de prefeito mesmo. Sim. As pessoas foram votar adesivada, nós fizemos adesivo, fizemos um negócio muito bonito também, cara, que eu gosto de fazer a coisa bonita. Bem feito, caprichado. Mandei fazer adesivo, mandei fazer tudo bonito, e as pessoas iam votar adesivada, era fazendo vídeo comigo, fazendo foto. E quando chegou no final, que a gente apurou o resultado, estava lá quase 80%. Para mim foi uma realização meus grande. Parabéns, viu? Obrigado, Ricardo. Então, meus assim, parabéns. é aquela coisa, quando a gente faz bem feito as coisas, Ricardo, o reconhecimento vem. O resultado aparece. O resultado aparece, não verdade. tem jeito. É por isso que, acho que essa entrevista nossa não tinha um momento melhor para a gente fazer agora, porque nós vamos começar o ano letivo agora, né, segunda-feira, e hoje eu vejo que falta muito nessa juventude, nesses adolescentes que chegam para a escola, falta muito essa vontade, essa empolgação, essa dedicação, porque não adianta, Ricardo, o estudo, eu sempre falo para eles, é igual uma casa. Você começa a casa fazendo o que da casa? A base. Sim. Você faz primeiro o alicerce, depois você vai de bloquinho em bloquinho. O estudo é a mesma coisa. Então, se esse ano eu negligenciei, já é um prejuízo para mim. Cada ano que você faz bem feito, que você dedica, você vai construindo bagagem. E com essa bagagem vai determinar seu futuro lá na frente, seu resultado perante um vestibular, perante um concurso público, perante o Enem, e por aí vai, Ricardo. Exatamente. E você é um professor muito querido, Edvaldo. Inclusive, minha menina disse, olha, é um dos professores mais queridos do estadual, porque essa forma como você faz a sua vida, você leva essa alegria também para dentro da sala de aula, com essa dedicação. Porque a gente vê também que tem pessoas que vão para dentro, não só na questão do professor, mas em diversas profissões que a pessoa já vai para lá já amargurado, já não vai feliz, porque não está fazendo o que gosta. E você está fazendo o que gosta, então acaba não sendo só um trabalho, acaba sendo também um momento de prazer, né, que você tem ali junto com os seus alunos. Com certeza, Ricardo. Um dia desse eu encontrei um amigo, Assis, lá no posto de Enio, lá no Max. Ele falou pra mim assim, mas Edvaldo, qual é o segredo? Que eu só te vejo feliz, cara. Qual é o segredo pra isso? Eu falei, Assis, olha, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Só o fato da gente levantar da cama, a gente estar com saúde, já é um motivo pra gente agradecer a Deus, estar feliz. Ainda mais você ter um emprego, você passar por tudo que passou na vida, como eu passei hoje. E assim, Ricardo, o fato de, quando eu chego na sala de aula, às vezes, esse ano, por exemplo, quando eu aprendo algo novo, que eu vejo que é algo muito importante, que é algo que vai trazer resultado, eu não guardo aquilo para mim. Eu já quero ajudar outras pessoas, eu já quero compartilhar aquilo com outras pessoas. Então, às vezes minha esposa fala assim comigo, poxa, pai, mas você expõe demais. Eu falo, mas não é expor, eu acho que a gente mostrar para as pessoas, com o sentido de motivar as pessoas, para elas, sei lá, talvez alguém também trilhar por esse caminho e colher os frutos. O ano passado mesmo... Não pensar só em você, mas pensar no outro. Não pensar, Ricardo, eu tive uma colega mesmo, aqui ó, Venilza, ela contou, acho que não vai ter problema eu falar isso aqui. Quando eu comecei a estudar mercado financeiro, eu não sabia dessas questões de pontos de cartão, de milha, de essa questão de você, dependendo da quantidade que você gasta, de você não pagar taxa de anuidade. Então tudo isso eu aprendi. E aí eu conversando com elas um dia, ela falou, mas rapaz, eu tô pagando. Eu falei, não, pelo limite C você não paga. Ela foi no banco, aí quando ela chegou no banco, o gerente falou, não, realmente, tá errado, você não paga não. Ressarciu para ela na hora R$800. Ela chegou me agradecendo, mas diva, como é que, olha só, você me falou isso, o gerente me ressarciu o dinheiro que descontou do meu cartão. Olha aí. E a partir dali, eu já cadastrei para ela aqui, olha, você vai receber ponto, você troca por passagem aérea, você pode vender por dinheiro se você quiser. E eu tenho prazer, Ricardo, assim, na escola não ensina, como eu te falei. Tinha dias que eu falava assim, poxa, eu terminei o conteúdo de física, eu vou mostrar uma pitadinha disso daqui para meus alunos. Coisa boa, algo interessante aqui. Aí eu mostrava para eles, assim, no sentido de, principalmente a questão de empréstimo, de previdência, como é que é, para você estar ciente de você não perder dinheiro. Às vezes não é a questão de você ganhar dinheiro, às vezes você perde dinheiro. Sim. Quando você não conhecer algo.
Né? Porque assim, os alunos não têm dinheiro ainda para investir, mas o conhecimento que ele vai adquirir lá na frente vai servir para ele. E hoje ele pode orientar um pai, ele pode orientar uma mãe, um avô, uma avó que é aposentado. Eu vejo o que essas empresas financeiras fazem com esses aposentados, Ricardo. E se você tem um aluno, um jovem, um adolescente orientado nessa área, ele pode ter R$1, que vai fazer esse real multiplicar por 10. Ô, Ricardo, o que acontece? Muitos alunos, quando eu mostrei para eles um pouquinho disso, eles falaram assim: poxa, professor, dá aula pra gente disso, moço, faz uma disciplina disso daí. E eu falei, cara, vamos ver se a gente faz, vou conversar com a escola e tal. E aí, infelizmente, não deu para abranger muito esse ano, porque, Ricardo, como eu trabalho física e física, eu não posso soltar muito essa disciplina, porque tem carência também, nem todos os professores pegam, e essas outras disciplinas que dá para você trabalhar isso, já tem outros professores de outras áreas que pegam. Mas eu ainda consegui uma disciplina, então uma turma vai ser privilegiada, meus alunos esse ano. Vou até deixar aqui aberto, Ricardo, vai ser do 3º ano. Então vai ter uma turma de 3º, não vou dizer aqui se é integral, se é NEM, mas vai ter uma única turma, vai ser a turma assim como uma amostra. Vou torcer para que seja de Deus. Vai ser uma turma amostra, Ricardo, para mim trabalhar com eles uma disciplina iniciando a economia. Estou muito empolgado, assim, já fiz uns slides de apresentação. E eu estou com uma expectativa muito boa com relação a isso. Eu queria abranger mais, mas já é o começo. Já é o começo, e um bom começo. Um bom começo, Ricardo. Então, é muito bacana. Eu acho que as pessoas precisam aprender isso, porque tem resultado lá na frente. Tem sim, com certeza. Olha, eu vejo que você leva a vida com muita alegria, como vocês comentou para você. Isso é uma coisa sua mesmo, uma coisa nata, uma coisa que você já nasceu com essa empolgação, com essa alegria. Quando você entrou aqui no estúdio, eu percebi, porque sempre eu observo, a gente quando começa a trabalhar com gente, eu trabalho com muita gente desde os 11 anos de idade, quando eu comecei a ser catequista, então você começa a ver um pouco a energia das pessoas, você começa a sentir um pouco a energia das pessoas. E quando você entrou aqui, foi uma energia positiva que invadiu esse estúdio. Sempre quando a gente conversa, eu percebo você com esse entusiasmo pela vida, essa vontade de viver e de fazer acontecer. E você está demonstrando para a gente, falando aí em compartilhar, porque tem gente que quer um conhecimento só para si, você não quer um conhecimento para derramar para outras pessoas também. Isso é bonito demais de se ver. Agora eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte: nesse meio tempo todo aí, o que mais você pensa em fazer? Mais alguma faculdade? Vai deixar mais alguém desempregado? Olha, Ricardo, eu acredito que faculdade, talvez eu faça um mestrado, né? Por exemplo, quando eu já estiver ali pronto nessa área que eu estou estudando bastante agora, que é o mercado financeiro, eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. E talvez eu faça um mestrado nessa área. Se não nessa área, talvez eu faça na área de ensino mesmo, né? Para aumentar um pouco o salário também, porque mesmo que defasa, mas vai ter um período também que vai ser vantajoso, vai ajudar. Mas assim, eu só vou fazer quando eu já tiver terminado toda essa fase agora, que eu tenho um projeto, né? Eu tenho um projeto pessoal. Eu até te falei no início, quando a gente estava conversando aqui, que as pessoas queriam que eu entrasse para a política lá em Lapa, me chamaram, me ofereceram muita coisa. Eu não vou entrar para a política, porque eu penso que quando a gente entra para a política, aquele projeto pessoal seu, ele acaba sendo maculado, porque as pessoas já começam a olhar para você de uma outra forma, já começam a te julgar. Então, assim, cara, como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa determinada, focada. E quando eu aprendi como é que funciona o mercado financeiro, eu até te falei que eu sou bem empreendedor, eu até comprei algumas coisas depois, né, com o meu trabalho, eu sempre penso nisso, em investir, né, e aí eu investi muito em terreno, casa, assim, só que hoje eu já penso alocar mais para essa área, que eu vejo que dá muito mais resultado, que é uma área que dá pano para manga se a gente for falar. Sim. Então eu quero aperfeiçoar bem, Ricardo, continuar estudando, ajudando as pessoas nesse sentido, o aluno meu. Tenho certeza que meus alunos que vão fazer essa disciplina comigo, muitos deles vão mudar de mentalidade e muitos podem até ter uma realidade diferente lá na frente, cara. Com certeza. Porque hoje eu me arrependo de não ter aprendido isso mais cedo, mas infelizmente eu não posso nem arrepender, porque na época não tinha a oportunidade que a gente tem hoje, que a internet favorece isso. Na época nossa não tinha nem livro, nem internet, mas mesmo assim eu ainda falo, poxa, eu devia ter aprendido isso mais cedo. Hoje eu estou com 40 anos, comecei a estudar 39, mas tá bom. Eu penso que meus alunos, Ricardo, que começar a aprender hoje, eles vão despertar um pouquinho para isso.
Ontem mesmo eu estava lendo uma história de um cara, um norte-americano, que ele morreu recentemente. O nome do cara é Ronald Reed. Esse Ronald Reed, esse cara, Ricardo, a história dele é linda e tá até em inglês, mas como eu gosto de estudar inglês também, teve um vídeo, depois eu fui estudar a história dele. Esse cara, ele era zelador de uma biblioteca, Ricardo. Zelador de uma biblioteca, foi frentista de posto, ele ganhava abaixo de um salário. Ele ganhava um salário muito abaixo da média, na verdade. Esse cara, Ricardo, ele faleceu. Quando ele faleceu, você sabe o que foi encontrado? Encontrou uma fortuna de 8 milhões de dólares. 8 milhões de 8 dólares? milhões de dólares, que equivale a 40 milhões de reais. Esse Rapaz. cara era o quê, Ricardo? Esse cara era um zelador de uma biblioteca. E não era aquele zelador que ficava ali pegando livro para alguém, não. Ele era zelador mesmo, que limpava a biblioteca. Ele fazia a limpeza da biblioteca. Na biblioteca, Ricardo. E aí quando foi ver, puxa, o que foi isso? Ele deixou o testamento, quando foi ver, ele tinha um portfólio de ações investido. E aí, quando a gente olha para essa juventude pequena, investir no mercado, pequena não, nova, né, essa juventude nova de hoje, a gente fala assim, investir no mercado de ações é arriscado, é que as pessoas pregam, né? Sim. É arriscado. Por falta de conhecimento. Isso. Né? Aí eu me lembro de uma frase de Warren Buffett aqui, que ele fala assim, arriscado é você fazer aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. E também você não pensar no imediatismo. Esses meninos novos hoje, que tem aí 16, 17, 15 anos, ou algum que já tem 18, que passaram um concurso após terminar o ensino médio, já pode ter uma mentalidade de investidor que lá na frente ele não vai depender de INSS, cara. Exatamente. Se eu fizer para você, meu querido, aqui, olha, Ricardo, eu vou te mostrar aqui o dinheiro que eu pago de previdência. Se eu investir esse dinheiro com um retorno, uma rentabilidade desse tipo, que eu sei que eu consigo essa rentabilidade, você fica doido, Ricardo. Você fala, poxa, como é que eu invisto 35 anos para mim ter uma aposentadoria de um valor tão irrisório? Se eu investisse esse dinheiro aqui, no final, no mesmo período de tempo, eu teria um patrimônio, Ricardo, de ter 10 vezes mais aquele salário. E o melhor de tudo, quando a pessoa falece, fica para os dependentes aquele patrimônio. Ele não acaba nunca. A Previdência não, infelizmente a Previdência você contribuiu, quando você faleceu, acabou. Então assim, é uma coisa, cara, eu passei muita raiva naquela reforma da Previdência, porque quando eles mudaram para subir lá para cima a idade, e aí eu ficava, poxa vida, por que vocês não deixam facultativo então? Por que eu obrigo o cara a pagar a Previdência então? Exatamente. Você entendeu, Ricardo? Porque é muita malandragem por trás disso. Eles desviam o dinheiro. E a própria forma da Previdência nossa hoje, ela não funciona, Ricardo. Porque é uma pirâmide. Porque hoje, como é que funciona o sistema previdenciário hoje? Os novos que trabalham sustentam os mais velhos que aposentou. Sim. Se o mercado de trabalho enfraquece hoje, você não tem um quantitativo de pessoas que vai ser capaz de sustentar a aposentadoria dos mais velhos. Então tinha que mudar isso. Se os caras, em vez disso, eles pegassem esse dinheiro das pessoas que eles arrecadam de previdência e investissem de maneira correta, não jogassem fora, não esbanjassem como os governantes fazem, era outra realidade, cara. É verdade, é verdade. Eu quero te convidar aqui para a gente marcar um dia para falar só sobre o mercado financeiro. Tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente. A gente fala, cara. cara. É um assunto bastante amplo, né? E aí a gente aproveita a oportunidade e nesse dia a gente deixa o telefone à disposição para as pessoas tirarem dúvidas, né? Queria te convidar, dentro das suas possibilidades, como você disse, agora vai começar as aulas, mas eu sei que vai surgir aí um dia ou um feriado que você puder nos atender para a gente falar sobre o mercado financeiro. Com todo prazer, cara, eu venho na maior felicidade. Minha amiga Joana Paz mandou uma mensagem aqui dizendo: Edivaldo é um exemplo de determinação, garra e foco. Que tudo é possível, basta querer. Parabéns, parabéns. Tá aí a minha amiga Joana mandando um recadinho aqui no nosso programa. Edivaldo, eu quero dizer que foi um prazer muito grande receber aqui. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Tenho certeza que sua história inspirou muita gente, inclusive seus alunos que ouviram ou que vão assistir a gravação no Facebook e também no YouTube. E te parabenizar por você ser essa pessoa alegre, espontânea, desejar boa sorte para você nas suas novas empreitadas. Você nasceu para brilhar, nasceu para vencer, e eu tenho certeza que não existem limites para quem quer brilhar e crescer como você. Eu que agradeço, Ricardo, fiquei muito feliz com o seu convite.
um espaço, né, onde a gente pode trazer coisas que às vezes em outro momento, em outro local a gente não tem condição, né? Esse podcast seu aqui é maravilhoso, tá tendo muito sucesso, não é à toa. Então estou sempre à disposição e, cara, assim, como eu te falei, eu sempre determino metas para mim e nesse ramo novo que eu estou estudando hoje, eu tenho metas a cumprir. E quando eu bater essa meta, eu tenho o prazer de vir aqui para a gente conversar. E até antes disso, como você falou, eu estarei à disposição sempre quando você precisar, meu querido. Maravilha, meu amigo. Foi um prazer muito grande. Gente, agora são 11 horas e 15 minutinhos. Que podcast legal, bacana de hoje, viu? Que coisa bacana, gente. Bacana mesmo. O Edivaldo hoje veio aí trazer muito conhecimento. A gente conhecemos a história dele. E eu espero que toda essa motivação que o Edivaldo passou, foco, determinação, disciplina, nessas palavras são fortes. Foco, determinação e disciplina são palavras fortes, palavras de ordem para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Que você possa focar naquilo que você deseja e sempre se lembrar aí do professor Edivaldo como exemplo a ser seguido. Agora 11h15, eu volto daqui a pouquinho em nosso programa.